Difícil imaginar uma agenda tão estratégica e urgente no mundo de hoje quanto a agenda ambiental, até porque não é possível imaginar uma política econômica eficiente, que dê resultados no longo prazo, que não consiga promover o uso inteligente, racional e sustentável dos recursos naturais fundamentais à vida e à economia, como são água, matéria-prima, energia, com a correta destinação dos resíduos. Não é possível imaginar futuro para a civilização se, desde já, não promovermos uma urgente revisão de processos, protocolos e rotinas nos meios de produção e de consumo. O mundo experimenta hoje uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. O artigo 225 da Constituição Federal exalta e projeta a questão ambiental no seu devido patamar. Fábio Feldman, deputado constituinte, meu amigo, até hoje sustenta a tese, ele foi valente, brioso, na forma como foram colocadas as palavras que emprestam sentido à defesa do meio ambiente na Constituição, dizendo: fizemos o que foi possível com os recursos disponíveis à época e dentro das circunstâncias, porque os constituintes tiveram que correr contra o tempo também. Em algum momento isso foi complicado. O Brasil não é um país qualquer. Eu primeiro queria fazer um comentário rápido. A Constituição de 88, portanto, coloca na nossa Constituição meio ambiente no seu devido lugar, considerando a grandeza e as singularidades do único país do mundo com o nome de árvore, que detém, como já foi dito, 12% da água doce superficial de rios, lagos e lagoas, fora os aquíferos Guarani e Amazônico, a maior floresta tropical úmida, a maior quantidade de espécies vivas catalogadas nos reinos vegetal e animal, a maior quantidade de solo fértil pronta para o plantio sem precisar desmatar uma árvore sequer, lembrando que esse país é um desafio para o próximo presidente eleito, antes de eventualmente sustentar a tese da expansão da fronteira agrícola na direção de áreas verdes, lembrar que nós temos 50 milhões de hectares de pastos degradados, o que equivale a 2 vezes o estado de São Paulo, o que é uma aberração. O artigo 225, ele abre caminho para discussões interessantes que até então não tinham prestígio, não tinham lugar, como, por exemplo, o princípio da precaução. Ou seja, qualquer projeto ou empreendimento, ele, antes de ser autorizado ou licenciado, precisa levar em conta riscos. Esses riscos precisam ser mensurados. E é preciso ter a coragem de fazer a conta certa. Nos interessa, sob o pretexto de gerar emprego e renda, ter no nosso município, no nosso estado, um empreendimento, uma atividade que, em breve, não justificará o custo-benefício? Essa é uma questão. Uma outra questão que, de lá para cá, me parece tem sido objeto dos cuidados de quem, de alguma forma, se depara com a questão ambiental, é tentando compatibilizar desenvolvimento com sustentabilidade, zoneamento econômico e ecológico, como é que a gente mapeia oportunidades sem que o crescimento econômico seja um dogma. E aqui eu queria lembrar uma frase de um professor da PUC de São Paulo, Ladislau Dalbor, muito feliz. Aspas. Crescer por crescer é a filosofia da célula cancerosa. Fecha aspas. Não nos interessa crescer de qualquer maneira, a qualquer preço. E aí temos uma questão intergeracional que remete à ética, ministro Benjamin. E isso é um conhecimento relativamente novo na história da humanidade. As escolhas que fizermos agora, enquanto pessoas físicas e jurídicas, no setor público ou privado, serão determinantes da qualidade de vida nesse planeta, num futuro muito próximo, ainda na nossa escala temporal. Eu vou dar um exemplo. 20% da Amazônia já foram devastados. Os cientistas que mapeiam os serviços ambientais prestados pelo bioma amazônico afirmam que, se chegarmos a 25% de destruição da Amazônia, não será mais possível reconfigurar o software inteligente daquele bioma. Como é que a gente pensa
de forma inteligente e moderna a taxa de retorno do capital investido na Amazônia. Vamos colocar nesses termos. Um colega nosso da PUC, do Departamento de Economia, virou notícia esse ano no Rio de Janeiro, quando produziu mais um, não foi o primeiro nem será o último estudo, procurando verificar. Bom, quais são os serviços ambientais prestados pela Amazônia? Então, nós temos produção de água, que vira chuva e que extrapola na precipitação da chuva o Brasil, alcança outros lugares do continente. Nós temos, além da climatização e da umidade, estoque de carbono. Nós temos uma contribuição importante da floresta em pé para o não agravamento do efeito estufa. E isso pode ser, como conversávamos ontem no jantar aqui, já é objeto de estudo de quem faz a conversão dos serviços ambientais em valores monetários. É o trabalho, por exemplo, do economista da ONU, Dr. Pavan Sukhdev, que eu tive o prazer de entrevistar 2 vezes e que, sem hesitar, afirma: o Brasil é o país mais rico do mundo. Se você fizer a conversão dos serviços ambientais prestados pela Amazônia, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, Pampas Gaúcho, é o país mais rico do mundo. Esse colega da PUC fez a conta de 1 hectare de floresta em pé, que daria de retorno, sem que se faça nada, apenas deixando a natureza seguir em frente, aproximadamente R$3.000 por ano. Isso é 28 vezes mais do que a taxa de retorno da pecuária, considerando a média de ocupação dos bois por hectare no Brasil. Para fazer apenas uma comparação. Nós temos uma perplexidade, depois da Constituição de 88, de ver que as regras são arrojadas, as leis são corretas e a aplicação delas deveria ser urgente. Mas o desconhecimento dos agentes públicos em relação à lei. Ou desconhecem, ou negligenciam a aplicação da lei. O que é gravíssimo. Há muita impunidade na área ambiental quando se chega nas mãos de um juiz tomar a decisão e dizer: bom, nós somos, pelo 2º ano seguido, o país recordista em assassinato de ativistas ambientais. Boa parte dos processos é bem estruturado, está bem embasado, chega na mão do juiz o assassino, confesso. O mandante do crime não é preso ou não cumpre a pena como deveria. É uma vergonha. Nós temos um país onde condicionantes e contrapartidas de grandes empreendimentos, por incrível que pareça, eu não sei a razão, mas nós somos jornalistas e nós cobrimos os fatos. Licencia-se Belo Monte, no Pará. Tem um conjunto numeroso de contrapartidas e condicionantes não cumpridas. Como explicar isso? A mim não faz sentido. E temos uma interconexão importante entre meio ambiente e direitos humanos. A questão do ativismo ambiental, e o ativismo é nobre, o ativismo faz a diferença. Nós estamos reunidos aqui hoje debatendo esse tema graças aos ativistas pioneiros que tiveram a coragem de defender aquilo que era desimportante ou inessencial. E o tempo e a ciência, a comunidade acadêmica e científica ratificam, não é desimportante, é absolutamente essencial. Obrigado aos ativistas pioneiros, aos ambientalistas, como diz o meu amigo de São Paulo, cineasta Fernando Meirelles, ecochatos e biodesagradáveis, que têm a coragem de defender aquilo que, em certos fóruns e em certos momentos, os tomadores de decisão do setor público e privado negligenciam ou omitem. Nós temos uma intercorrência em relação a, vou citar dados oficiais que não são desse ano, de tempos recentes, flagrante de mão de obra equivalente à escravidão no Brasil. Em que setor da economia se verificou a maior quantidade de pessoas flagradas nessa situação? Na atividade pecuária. Qual é o principal vetor de desmatamento da Amazônia? A pecuária. Eu não estou estigmatizando o bom pecuarista. Agora, a gente precisa fazer o cruzamento de dados para ver para que lado vamos nos próximos 30 anos, quando aqui se celebrar os 60 anos da Constituição Cidadã. Nós estamos realizando aqui esse evento dias depois do anúncio de que a taxa de desmatamento no Brasil é recorde nos últimos 10 anos.
Por que isso está acontecendo? Qual é a sinalização que está vindo dos governantes quando transformam unidades de conservação com status de floresta nacional em área de proteção ambiental? Qual é a sinalização? Eu trabalho no Rio de Janeiro, mas isso não me impediu de conhecer de perto o desmatamento na região norte ou a aflição das comunidades indígenas, desassistidas e desamparadas e, curiosamente, fundamentais para a proteção do verde, que é outra questão importante que precisa estar no radar da Constituição Cidadã, que assegura a essas comunidades o direito delas existirem, preservando suas culturas. É uma visão etnocêntrica e arrogante nossa, quando achamos que uma comunidade que antecede a chegada dos portugueses no Brasil, construiu a sua cultura numa época que havia aproximadamente, segundo alguns estudos, 10 milhões de indígenas nesse país. Hoje, segundo o IBGE, 1 milhão resistem. E não têm os seus direitos assegurados, seus direitos de existir como são. Quero assinalar isso. Se a gente entende que a terra deveria ter outro uso, é direito seu. Impor ao indígena que faça a leitura do uso da terra como você, constitui, a meu ver, e eu não sou jurista, uma arbitrariedade e um desrespeito flagrante ao direito da comunidade indígena a ser o que é. Nós fizemos o registro para o Jornal Nacional da TV Globo no ano passado, isso coincide com o tempo da Constituição Cidadã, um balanço baseado no relatório MAP Biomas, do Observatório do Clima, consorciado com outras dezenas de organizações, um trabalho difícil de fazer, mapeamento georreferenciado de todos os biomas brasileiros, tentando ver o que aconteceu nos 16 anos, entre o ano 2000 e 2016, com as áreas do Brasil de cobertura vegetal. O Brasil perdeu em 16 anos uma área equivalente a 4 vezes o estado do Rio de Janeiro, segundo o relatório MAP Biomas. Nós tivemos no Cerrado uma perda de 3 vezes o estado do Sergipe. Nos Pampas Gaúchos, 35% do bioma natural não existem mais. Em 16 anos. 16 anos. Manguezais, 20% deixaram de existir, o que explica, por exemplo, o fato. Eu venho do Rio de Janeiro, que já foi a terra da sardinha. A indústria da sardinha cresceu os olhos sobre os cardumes, não respeitou o período de defeso, a reconfiguração dos cardumes. Agora, a gente atravessava a Ponte Rio-Niterói, tinha várias placas de várias fábricas de sardinha antigamente, agora só tem uma, que nem placa bota. Ceará já foi a terra da lagosta. Fortaleza, não é mais. Você vai comer lagosta no Ceará, é lagostinha assim, ó, miúda. E a destruição dos manguezais determinou a entrada do guaiamum na lista de extinção. Nós estamos testemunhando uma ciclotimia voraz. É a praga do gafanhoto que a nossa espécie tem determinado, de forma absolutamente irresponsável, com as regras de proteção assinaladas na Constituição. A quem cabe fazer valer a lei? Eu venho de um estado onde uma siderúrgica importante de Volta Redonda não cumpre TAC. O que é isso? Eu não sou jurista, eu não sou da área do direito, mas TAC. Isso foi acordado, isso foi assinado. Como não respeita a TAC? Voltando ao placar do MAP Biomas. Pantanal, áreas alagadas, 13%. E aí tem as singularidades, estado do Mato Grosso. Tem uma discussão técnica ou política sobre licenciamento de PCH, pequenas centrais hidrelétricas. Alguém haverá de dizer, pequena central hidrelétrica, baixo impacto, licencia. Coloca no site da Secretaria de Meio Ambiente já o protocolo. É PCH? Qual é a capacidade instalada? Está dentro do Pantanal? Aprova automaticamente. Acadêmicos, cientistas, pesquisadores das universidades na zona do Pantanal afirmam que já houve um enorme prejuízo naquele bioma
pelo licenciamento irresponsável de várias pequenas centrais hidrelétricas na mesma bacia hidrográfica. Estamos falando tanto de água. Como é que se licencia PCH sem conhecer a dinâmica das águas numa bacia hidrográfica? Eu, para ser jornalista na área de meio ambiente, eu tive que fazer curso de pós-graduação na COP, da UFRJ, para não falar besteira. Se eu quero falar na televisão, no rádio, escrever coluna em jornal, fazer livro, dar aula na PUC como eu dou, dar aula na COP como eu dou, eu tenho que estudar. Eu não sou licenciador. Eu não sou juiz. Agora, eu fico abismado como órgãos licenciadores e juízes cometem crime de lesa país, ou de lesa bacia hidrográfica, ou de lesa cidadania, quando, de forma precipitada e assodada ao arrepio do bom senso, vão dando sinal verde sobre o pretexto. O Brasil precisa crescer. Crescer para onde? Para onde se vai desse jeito? A Amazônia perdeu um Uruguai em 16 anos. Então, meus amigos, nós estamos falando de um país que ingressa numa nova era, num novo mandato, que será exercido com legitimidade. A vontade do povo é soberana. O presidente eleito vai tentar cumprir suas promessas. Manifestou publicamente absoluto endosso à forma como a denominada bancada ruralista percebe o desenvolvimento. Temos aí um problema. Se falou aqui na mesa de abertura, mais de uma vez, sobre o fenômeno do aquecimento global. Não vamos ter tempo de entrar em pormenores, não há espaço para negacionismo, aonde haja responsabilidade na gestão pública ou privada. Não há espaço. Até o presidente Donald Trump, antes de assinalar a saída do Acordo do Clima, tomou cuidado de recomendar ao campo de golfe dele na Irlanda, numa área ameaçada pela elevação do nível do mar, pediu licença às autoridades locais daquele país para erguer uma espécie de blindagem à elevação da água, just in case. Portanto, nós estamos num mundo onde o negacionismo não é bom conselheiro. E a gente precisa prestar atenção. Essa tese prevalente, que nós estamos testemunhando e que é legítima, de entender que o Brasil precisa abrir caminho para o agronegócio e que talvez não precise proteger tantas unidades de conservação como hoje temos, conflita com um estudo dessa semana, que também foi assuntado numa reportagem do Jornal Nacional que nós fizemos, mostrando, e também do Observatório do Clima, que mapeou que 70% das emissões de gases de efeito estufa, ou de CO2 equivalente do Brasil, tem origem no agronegócio. Portanto, se somos signatários do Acordo do Clima, se temos compromisso internacional de reduzir emissões da forma mais barata que existe, que é contendo o desmatamento, nem vou falar de desmatamento líquido zero, não vou usar essas expressões polêmicas, conter o desmatamento e promover a revegetação de áreas que hoje não são, como esses 50 milhões de hectares de pasto degradado, não tem utilidade serventia para quem o degradou. Nós temos oportunidades incríveis, o Brasil tem a chance de ser protagonista da economia de baixo carbono. Para isso, precisamos de inteligência, bom senso e o nobre exercício que todo político deveria ter, que é, antes de falar, escutar. Nenhum juiz sabe tudo, nenhum jornalista sabe tudo, nenhum presidente sabe tudo. Antes de tomar uma decisão, escute. Escute quem? Quem conhece, antes de tomar a decisão. Obrigado pela atenção.